Boa noite a vocês! Que bom estar aqui de volta para mais um bate-papo empreendedor, um bate-papo para quem ama empreendedorismo, um bate-papo para quem ama a natureza, um bate-papo para quem gosta de sucesso, para quem gosta de pessoas de sucesso. Muita honra de ter vocês aqui. Eu sou Zarinha Martins, empreendedora, mentora, palestrante e amo todas as coisas que se relacionam ao crescimento pessoal e profissional. Me sinto muito honrada e me sinto muito agradecida de poder passar sempre conteúdos que possam colaborar com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje, muito mais do que especialmente, nós estamos comemorando o Dia Mundial das Abelhas. Gente, a gente jamais imagina o quanto as abelhas são importantes para o nosso ecossistema, o quanto as abelhas são importantes para o nosso mundo, o quanto as abelhas são importantes e a gente nem percebe quando elas estão nas flores, o trabalho maravilhoso que ela está fazendo para nós. Por isso hoje, no dia 20 de maio, Dia Mundial das Abelhas, eu escolhi bater um papo, eu convidei para bater um papo comigo uma pessoa que é expert neste assunto. Eu vou falar um pouquinho e já ela vai estar aqui conosco. Vocês vão se encantar com ela. Uma jovem linda, muito doce, como o mel das abelhas. Então, como eu disse, hoje é comemorado o Dia Mundial das Abelhas. Este dia homenageia o aniversário de Anton Janssen, pioneiro das modernas técnicas de apicultura do século XVIII. E esta data comemora a importância dos seres polinizadores. Nós vamos conhecer sobre isso. E procura sensibilizar-nos para as ameaças que as abelhas enfrentam. Então hoje é um dia de pensar no meio ambiente, hoje é um dia de pensar na biodiversidade, hoje é um dia de pensar no que nós estamos fazendo quando a gente está desmatando, arrancando flores. Arrancar uma flor para dar para alguém é um gesto maravilhoso, mas a gente não sabe o quanto nós estamos contribuindo para um mundo ainda com menos flores, com menos abelhas. Então, nós temos que pensar. A ONU estima que as várias espécies de abelha enfrentam atualmente um risco de 100 a 1000 vezes superior de extinção devido ao impacto humano na natureza. O Dia Mundial da Abelha foi proclamado pela Resolução 72/211 na Assembleia Geral da ONU de 20 de dezembro de 2017. E a expert poderá corrigir, se estiver errado, e nos falar mais sobre isso. Muitos de nós, talvez, não temos noção da importância desses insetos em nossa vida, no ecossistema. Mas tem uma pessoa que não só conhece, como ama as abelhas. E ela fez dessa paixão um empreendimento de sucesso após se formar em biologia. Eu vou receber para um bate-papo essa jovem, linda, maravilhosa empreendedora que vai compartilhar conosco a sua história, a sua paixão
E como é o seu empreendimento? Tem mais uma coisinha que eu preciso contar para vocês. Além de todo esse talento que ela tem um outro talento. Ela é minha sobrinha. Então é com muita honra que eu vou ouvir tia, aquele tia tão gostoso. Eu chamo a minha querida, amada sobrinha, bióloga, empreendedora, Rodriga Andrade. Rodriga, venha nos inspirar, vem trazer o mel das abelhas para nós. Pode me chamar aqui que eu já vou te colocar na roda. Vamos? É só você pedir para participar ao vivo e você entra no papo. Hoje é papo doce. Hoje é papo de abelha. Vamos ver, Rodriga, não vejo ainda a sua solicitação. Deixa eu ver se está aqui. Olha. Ok, ela já está aqui. Então, desde já eu agradeço aos papais corujas da Rodriga que estão aqui. A Vitória, óleos essenciais, também entende bem de cheiros. Obrigada, Vitória. Celeste Minafra, sempre nos prestigiando. Tairone, muito obrigada. E vamos conhecer essa lindeza? Vamos lá. Tô, colocando ela na... Olha só, gente. Se eu não tenho uma sobrinha linda. Ah, minha cara, né? Lógico. Vem, Rô, vem contar. Ai, que lindeza, Rô. Boa noite. Tava na dúvida se eu podia chamar de tia ou Zarinha, mas já que tá liberado o tia. Você vai ficar louca. E a tia Zarinha, com muito orgulho de ter você, essa lindeza, lá de Belém do Pará conosco. Rodriga, primeiro eu quero te agradecer a sua gentileza, a sua generosidade de ter aceitado o convite. Eu estou muito honrada e eu sei que você tem uma loucura aí com seus filhos nesse momento. Você vai contar essa história de ser mãe também para nós, ok? Meu amor, fique à vontade. E eu quero, então, que você entre. A casa é sua e se apresente para nós. Obrigada, viu? Primeiro que eu gostaria de agradecer o convite e agradecer a todos que estão presentes, já vi os nomes aí conhecidos. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem, me chamo Rodriga Andrade, eu moro em Belém do Pará, sou mãe de 2 e nas horas vagas empreendedora também. Tenho uma empresa MEI, que é a Na Rota da Abelha. Eu trabalho com educação ambiental, voltada sempre para as abelhas, e também venda de produtos das abelhas, tanto as abelhas nativas quanto as abelhas com ferrão. Que legal, Rodriga. E como é que chama mesmo esses 2 pimpolhos que você tem? Tenho essas 2 abelhinhas, que é a Mel, a Melissa e o Rael. Eles são meus ajudantes. A Melissa é minha secretária, ela que atende meu telefone, ela rejeita quem ela não quer que eu fale. E tem o Raelzinho também, que ele que curte as coisas do Instagram. Ai, que legal. E a Melissa e o Rael, né? Sim, esses 2 são meus amores, né? Minhas primeiras paixões. Tem quantos anos? A Melissa tem 3 e o Raelzinho tem 1. Um aninho. E a Melissa, gente, só para vocês terem ideia, ela não tem medo de bicho nenhum. Ela tem amiguinhos. É filha de bióloga. Qual são os amiguinhos dela, filha de bióloga. Conta aí para nós, os amiguinhos. A Melissa, na verdade, é filha de bióloga, neta de bióloga e filha também de um engenheiro agrônomo, então não tem como ter medo de bicho, né? Nem pode. Ela gosta muito de centopeia, que é a paixão da vida dela. Ela gosta de abelha, gosta de aranha. São essas amizades da minha filha. Ela pega na mãozinha assim, você tira uma foto e manda pra tia aqui morrer do coração, né? Ela gosta muito, aí chama Taruíra, que a gente chama Osga. Ela fala que é amiguinha, que é Osga, ela é Taruíra. Ai, viu, aí, gente, nós ainda vamos aprender
esse sotaque maravilhoso, a cultura de Belém, que eu amo tanto. Oh, Rô, que bacana, querida. Então, eu vou te encontro com a tia, tá? Rodriga, eu gostaria também que você nos contasse. Você falou que você formou em biologia. Após a sua formação, você trabalhou com uma empresa ou em alguma instituição educacional? Porque normalmente biólogos, muitos, né? Hoje muitas pessoas falaram: ah, minha filha é bióloga, mas ela dá aula, né? Então, depois que você se formou, você trabalhou com outra coisa na área? Bem, eu sou bióloga licenciada, né, pela UFPA, Universidade Federal do Pará. E quando eu terminei, já dentro do curso, na verdade, eu comecei a trabalhar em sala de aula, que é uma paixão também, porque eu gosto muito dessa questão de ensinar, de mudar a vida de alguém através do ensino. Então, eu trabalhei durante um tempo em escola, dando aula. Também trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente. E depois de tudo isso veio a Melissa. E quando a Melissa chegou, a Mel foi meu ponto de mudança, né? Porque a gente sabe que é muito complicado a vida de mãe. Então eu tive que repensar muitas coisas e foi quando veio a ideia da Na Rota da Abelha. Na verdade, o meu ponto de partida foi esse. Mas antes de tudo isso, eu dava aula como professora de biologia para o ensino médio. Dei aula de ciências para o ensino fundamental. Fui bióloga na Secretaria de Meio Ambiente em Barcarena. Ai, que bacana, Ru. E depois, né, você falou que depois que a Mel nasceu, a Melissa, veio então essa inspiração para ser a empreendedora que você é hoje. Vamos falar um pouquinho das abelhas, porque hoje é o Dia Mundial delas, né? Você que tem essa Sim. paixão por elas, a gente vai aprender um pouquinho com você e depois você vai falar sobre o seu empreendimento. Então, Rodriga, Okay. Nos conte um pouco sobre esses insetos tão importantes que são as abelhas, né? Quais são as diferenças entre as nativas, sem ferrão, né? E para as chamadas abelhas apis mellíferas, se eu estiver falando errado, você me corrige, aquela que todo mundo conhece. Eu, para mim, tinha uma só. Bem, as abelhas elas foram consideradas, né, os animais mais importantes do mundo, do nosso planeta, principalmente porque elas mantêm o nosso ecossistema. Cerca de 90% das plantas silvestres elas precisam de polinização. E não só as abelhas são polinizadoras, existem outros animais que são polinizadores e até mesmo o vento, a água pode ser polinizadores. Mas as abelhas realmente elas são certeiras no que elas fazem. Existem cerca de 20 mil abelhas, na verdade, no mundo todo são cerca de 20 mil abelhas. E aí acaba que a mais conhecida é a Apis mellifera, que o pessoal chama de europeia, de africanizada, de italianinha. Essa abelha, ela é uma abelha exótica, ela não é nativa do Brasil, ela veio de fora. Tanto é o nome, abelha europeia, abelha africanizada. Tanto a europeia quanto a africanizada são Apis mellifera, ou seja, elas são da mesma espécie, são de raças diferentes. No Brasil, a gente tem as abelhas nativas, que são as abelhas que a evolução dela foi toda dentro do Brasil. São as abelhas nativas de sem ferrão. São cerca de 300 espécies. Então, a gente tem muita abelha. E essas abelhas, elas são essenciais para a manutenção do ecossistema. A manutenção da vida, né? Porque através da polinização, a gente vai ter a base da cadeia alimentar. A gente vai ter a multiplicação das plantas, a reprodução das plantas. E é necessário que essas abelhas estejam ali presentes, fazendo a polinização. Que bacana. Rodriga, mas tem fã chegando aqui, hein? Primeiramente, eu vou te pedir licença, porque tem uma senhora aqui que já mandou avisar que está vendo. E se eu não falar que ela está vendo, você sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou perder a senha para tomar o café na casa dela. Não, café é sagrado, faz isso não. A
mãe da Celeste, da Solange, da Simone, assim, uma família maravilhosa que Deus me deu, assim, de chegar, né, e entrar na casa. Eu tenho senha, já tenho a senha para entrar lá para tomar um café. Voinha, um beijo para a senhora. Voinha é uma sábia e ela está totalmente interessada em saber o que é abelha. Ela só tem um pouquinho mais de 95 anos, sabe, Rodrigo? Ela está querendo aprender o que é abelha. Opa! Estamos aqui também, uma surpresa bacana, Flores Astrais está aqui conosco. Meu amor. Lindeza, tem tanto tempo que eu não vejo essa figurinha. Temos aqui mais pessoas, eu vou falando aos poucos, tá? Se você vê alguém aí, você pode falar, porque às vezes fica difícil da gente... Aqui eu tô vendo uma galerinha que me segue, eu conheço apenas pelo Instagram mesmo, eu já vi aqui os nativas das Gerais falando, já vi aqui abelhas nativas do Brasil também, são pessoas que compartilham essa ideia de sustentabilidade, são pessoas que estão ali lutando para a preservação com as abelhas. E uma frase que eu gosto muito de usar, primeiro eu queria agradecer a esses seguidores, parceiros, né, que eu acho que é uma parceria, e já deixar logo essa frase que a colmeia, o enxame só é forte quando ele é unido. Então, eu acho que essa união é muito importante, de todo mundo que busca a preservação do meio ambiente. Certeza. E Flores Astrais escreveu aqui, ó, alerta aprendendo sempre. Poderosa! Vou fazer uma live, né, com Flores Astrais, quem sabe? Artista? Oh, essa aí daí tem que ser depois de meia-noite, viu? O que você tá achando? Vamos lá, vamos continuar. E você falou da importância das abelhas para a sustentabilidade, né? Rodriga, o que é que realmente as abelhas, o que elas fazem, né? Fazem, a gente sabe que elas, né, já são polinizadoras, mas como é esse contexto da importância delas para a sustentabilidade? Ok, uma pergunta bacana. Bem, as abelhas, elas são, como eu já falei aqui, importantes polinizadores. E a pessoa que trabalha com abelha, o meliponicultor, que é o que trabalha com abelhas nativas, o apicultor que trabalha com a apis mellifera, ele volta muito para essa questão da preservação ambiental. Por quê? Para eu ter abelha, eu preciso ter florada, eu preciso ter flores e mata nativa, principalmente. Então, todo o trabalho voltado para a apicultura e a meliponicultura está relacionado à questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. Então, trabalhar com do meio ambiente. A gente fala que é um trabalho de trabalho do pequeno Aqui, não sei se você agricultor. reparou, tá? Eu vi que você está pausada. Eu pausei também. Eu que pausei. Pode falar, querida. E aí, os agricultores, os pequenos agricultores, eles têm uma forma de conseguir o lucro e trabalhar também com a sustentabilidade. Então, você não tem a degradação. A gente sabe que os pequenos agricultores, principalmente, trabalham com essa questão da sustentabilidade, de alimentação orgânica, aquela questão lá da horta direto para a mesa. E as abelhas, elas são fundamentais para isso, justamente para manter esse equilíbrio. Então, eu falo que quando você trabalha com abelha, você mantém toda a riqueza do planeta. Porque eu penso assim, não existe riqueza se a gente tem um planeta morto, né? Então a gente precisa, para a gente ter essa riqueza que a gente tem, a gente precisa ter esse planeta vivo. E para manter esse planeta vivo, nós precisamos ter uma consciência ambiental, nós precisamos pensar em sustentabilidade.
Rodriga, me parece, né, que você fez o seu TCC totalmente direcionado para isso. E aí, foi aí que você conheceu mais profundamente as abelhas sem ferrão? Como você conheceu as abelhas sem ferrão? E me explica o que é uma abelha sem ferrão. Pois é, as abelhas nativas são as abelhas sem ferrão. O que acontece? Na verdade, assim, o ferrão dela é atrofiado. Ela, ao longo da sua evolução, esse ferrão ele foi atrofiado. Mas a gente chama de abelha sem ferrão. Só um detalhe bem importante. Ela não tem ferrão, então ela não vai introduzir veneno, ela não vai ferroar, né? Então, assim, uma pessoa alérgica, uma criança, ela pode ter contato, mas a gente não deve confundir sem ferrão com sem defesa. Nós temos abelhas nativas extremamente agressivas, nós temos abelhas nativas que secretam substâncias que podem queimar uma pessoa. Então, elas são sem ferrão, mas elas sabem se defender também. Mas, numa grande maioria, essas abelhas, elas são bem bacanas de se trabalhar, principalmente com essa questão de educação ambiental. Bem, eu também não conhecia as abelhas sem ferrão até entrar na biologia. Dentro da biologia, na UFPA, eu fiz um curso de manejo de animais silvestres. E dentro desse curso, eu fui para a Embrapa, onde eu conheci as abelhas nativas sem ferrão. A Embrapa, ela possui um meliponário chamado Iratama, e ele é dentro da região norte, são 2 meliponários que têm a legalização do IBAMA. Um é o Iratama e o outro é do Instituto Piabiru. Então, o Iratama, ele é um meliponário todo voltado para a pesquisa. E dentro desse curso, desse mini curso que eu fiz dentro do curso da biologia, eu conheci essas abelhas. E assim, gostei, foi maravilhoso, mas assim, eu estava muito focada ainda em dar aula, porque eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar, e sabe como é nova, começa a ganhar dinheiro. Mas assim, eu me apaixonei. Quando foi no final do curso, eu precisava fazer um TCC. E apesar de já estar dando aula, eu não queria fazer um TCC na parte da educação. E aí foi que eu recorri ao meu orientador, professor Felipe Leon, ou Felipe Contreiras. E aí eu pedi para ele e foi que eu fui novamente para a Embrapa para trabalhar com as abelhas. Então eu trabalhei lá com as abelhas uruçu amarela, que a gente chama de Melipona flavolineata. Eu trabalhava com os machos dessa abelha, com os zangões, então meu TCC foi todo voltado para os zangões, para o comportamento deles. E aí virou uma paixão, foi assim, amor à segunda vista, na verdade, né? Que na primeira vista a gente... Mas o amor à segunda vista, né, foi quando eu realmente fui fazer meu TCC. E aí eu percebi como é maravilhoso esse mundo. E tudo que eu queria, eu poderia trabalhar usando as abelhas. Que bacana. Aí apaixonou, não teve jeito. Foi paixão. E trouxe as minhas paixões também, né? A abelha trouxe as minhas paixões. Isso mesmo. Rodriga, o Luiz Corsini, você conhece? Ah, ele conheço. Falando aqui, ó, Live Internacional Mel, direto da França. E tem a Cássia Fazil, Zarinha, aqui em Portugal. Olha só. Uau! Vemos muitas abelhas. Que bacana. Aí, ó, faz contato com ela aí, viu, Cássia? Tá? Depois, porque a gente não consegue salvar, né, os comentários, mas é Cássia. Mas olha, pode ficar no meu Instagram, @na-rota-da-abelha. E Flores Astrais tá falando que fez um vídeo falando sobre a Rota das Abelhas e só tá legendando que vai postar. Eu quero ver, viu? Eu quero ver também, viu, Flores? Olha bem, eu quero ver. Tá perguntando se dá para criar abelhas num apartamento igual o que tá morando. Dá para criar abelha em apartamento, sim, dá para criar. O que é importante para você criar abelha? Você precisa ter um pasto para essa abelha. Então, você precisa ter uma área que ela consiga coletar esse alimento. Então, assim, a região que eu moro é Belém do Pará. A gente ainda tem floresta cercando. Eu moro quase na beira do rio. Eu moro, assim, bem próximo do rio Guamá. É maravilhoso. E eu tenho, próximo da casa que eu moro, eu tenho uma área de pastagem, eu tenho colmeia no meu quintal de abelhas nativas. E assim, é possível criar em apartamento abelhas nativas.
O que precisa ter cuidado é a questão da altura, né, do andar que você vai estar, e principalmente a pastagem, que é o mais importante para manter essas abelhas. Mas é bem possível e é muito legal. É uma terapia você criar as abelhas, você cuidar da abelha, você coletar o mel das suas abelhas, é assim, fantástico. Você está falando aí, eu estou aqui pensando nas abelhas, quando chega aqui eu morro. Nossa, não, mas assim, tem, como eu falei, assim, realmente tem espécies bem agressivas, mas existem espécies bem tranquilas. A Melissa, ela participa no manejo, a Melissa gosta de ver, gosta de mexer. Por incrível que pareça, não gosta de mel, mas ela participa bem no manejo. É bem tranquilo, assim, dá pra participar, dá pra ver, dá pra manusear, não precisa de muito, não precisa de todo um aparato. Mas lembrando, né, sempre depende muito da espécie. A Cássia também, de Portugal, aquela, né, de Portugal, Cássia Tali. Cássia, se eu estiver falando seu nome errado, você desculpa, que as letrinhas estão pequenininhas. Qual é o melhor mel de qual abelha? Se tem disso, o melhor mel é de alguma abelha? O melhor mel é o que na Rota da Abelha vende. Tô brincando. É a abelha que dá o melhor mel. Não é uma questão de qual é o melhor mel. Assim, a abelha, para ela produzir o mel, ela vai visitar uma flor. O que vai ser o mel? O mel é o néctar dessa flor desidratado. E aí sofre algumas reações, que vai uma questão química aí, mas é basicamente isso, o néctar desidratado. O que ele pode ter é algumas propriedades dessa flor. O mel da abelha nativa, ele tem um charme a mais, digamos, porque ele é armazenado dentro de potinhos de alimento diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe mais coisas que eu gosto de mostrar, viu? Eu sou professora, eu sou bem didática. Isso aqui é um favo de mel. Vocês conseguem ver aqui que tem umas células. Dentro dessas células tá o mel, depositado o mel das abelhas. Isso daqui é um favo de mel de Apis mellifera. As abelhas nativas, elas não produzem favo. Elas fazem um compartimento, elas fazem um armazenamento em potes. E esses potes, eu só tenho ele amassado aqui, ele é feito com cerume, que é a cera da abelha e a resina das plantas. Então, tem um charme a mais, digamos, tem propriedades dessa resina que acaba passando também para o mel. Então, assim, o mel comprado de uma pessoa com qualidade, o mel comprado de uma pessoa que não vai adulterar, ele vai ser bom. Agora, assim, se for para eu escolher, eu prefiro as nativas. Ai, que bacana. Espero que... Então, não, você vai de cada um, mas eles são, assim, extremamente saborosos, eles são extremamente cheirosos, e é muito diferente, porque, assim, as pessoas não são acostumadas a comer mel de abelha nativa. E também sempre levam mel como um remédio, que, na verdade, não é. As pessoas sempre falam assim, eu vou tomar o mel como um remédio, mas não, o mel, ele é um alimento, ele alimenta. Você pode preparar a sobremesa, pode temperar a comida utilizando o mel, temperar salada. E os mel das abelhas nativas são sensacionais para isso. Tem muita gente que tem, né, realmente esse mito. Eu tô com a garganta inflamada, vou tomar uma colher de mel, né? E não é terapêutico mesmo, né? Não é. Nessa questão da garganta, o mel ele é bom porque ele é hidratante. Mas, por exemplo, a pessoa está gripada. A gripe é um vírus, né? A pessoa está gripada. E a pessoa toma o mel por causa do vírus, para matar. Não, o mel ele vai ajudar ali a hidratar sua garganta. A gente tem que parar de pensar nesse mel sempre como um remédio. Isso é mais uma questão da gente aqui mesmo, da questão Brasil. Se a gente vai para fora, a gente vê que o mel ele é consumido como alimento. E geralmente o mel de fora, ele é um mel que eles consomem cristalizados. Não é nem esse mel líquido que a gente come, é um mel cristalizado. E eles consomem muito mel, realmente. Aqui no Brasil, a questão da alimentação do brasileiro não chega a nem um copo de mel por ano. Por ano. Então, o consumo de mel é muito baixo. Que bacana, hein? Estamos aqui com a Vivian de Minas. Vivian é daqui da nossa região e hoje ela mora em Joinville. E ela está falando aqui
que lá em Joinville, vários amigos dela estão cultivando abelha sem ferrão. Olha. Que legal! Eu estive em Joinville em 2018 no Conbrap, que é o Congresso Brasileiro de Abelhas. E aí foi muito legal em Joinville. E tem uma galera muito bacana trabalhando com abelha, realmente. Conheci algumas pessoas lá, participei de mini cursos. Foi um lugar muito legal, muito bacana de conhecer. E é importante valorizar essa galera que está aí trabalhando com abelhas nativas, viu? Olha, muito bom ter pessoas assim perto de você. Muito bacana. Ô, Rodriga, você nos falou aí sobre uma das curiosidades sobre o mel, né, que muitas vezes ele não vai funcionar como medicamento. Eu queria que você nos dissesse o que é verdade, então, sobre o tal produto cristalizado, não cristalizado, se é a industrialização que adultera esse produto. O que é o ideal, o mel ideal para consumirmos na nossa casa? Assim, é uma pergunta que todo mundo me faz, Rodriga, como é que eu sei que o mel é verdadeiro? Então, a minha dica é: conheça o produtor. Você conhece o produtor, veja se ele faz todo o manejo, as práticas de manejo, as boas práticas de manejo, e aí você vai ter um produto de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Outra dica é o mel cristalizar. Então, a maioria, eu vou pegar aqui para mostrar, a maioria das pessoas não sabem dessa questão e, na verdade, sabem de uma maneira errada em relação à cristalização do mel. A pessoa fala que quando o mel cristaliza, aqui no fundo, é um mel falso, é um mel de açúcar. E é muito pelo contrário. O mel verdadeiro, ele cristaliza. E ele pode cristalizar tanto no ambiente, temperatura ambiente, ou eu posso acelerar esse processo colocando na geladeira. Então, se você comprou um mel e esse mel começou a formar cristais, pode ter certeza que esse é um mel puro, verdadeiro. Ah, Rodrigo, eu comprei um mel e esse mel não cristalizou. Ele não é bom? Não, ele pode ser um mel verdadeiro realmente, mas essa cristalização, ela depende muito da espécie, ela depende muito da florada. Por exemplo, eu tenho aqui o mel de Apis mellifera, lá do município de Peixe-Boi, que é onde eu tenho meu apiário, o Iraci, e ele tem uma coloração escura. Eu tenho o mel do mangue, que não tá aqui agora porque ele já acabou, que ele acaba muito rápido, e ele tem uma coloração bem clara, e ele cristaliza bem mais rápido. E é a mesma espécie de abelha produzindo. Então, o que vai mudar realmente vai ser a florada que essa abelha foi visitar. E aí vai ter essa questão da cristalização. Então, cristalizou, fique tranquilo, seu mel ele é verdadeiro, é pronto para consumo. Aí, se você não quer consumir o mel cristalizado, a minha dica é: coloca ele em banho-maria. Você vai, tem que ser no vidro, né? Não pode colocar no plástico, e deixa ele em banho-maria, que ele volta ao normal e não perde nenhuma propriedade. Mas o mel cristalizado você pode comer na torrada, pode comer ele no pão, fica saborosíssimo. Então, cristalizado não significa que ele estragou, né? Tem muita gente que o mel cristalizou. Não, pelo contrário. É melhor. Aqui em casa, esse daqui estava na geladeira. É porque a gente coloca para cristalizar, para comer na torrada. Bacana. Quanto aprendizado. Tem uma moça aqui também, que eu não sei se você conhece, Isaíra Andrade, né? Ela está falando que coletar mel e pólen das abelhas nativas é mágico. Que bacana, Isaíra. Essa também é bióloga. A Cássia... Dona Isaíra ganhou uma colmeia de presente, por isso que ela está falando isso. Ah, que bacana. Tem muito... Ela já fez até divisão da colmeia dela. Pois é. Que bacana. Podia ter sido lá mãe e filha, né? Nós não pensamos nisso. Das Strachel, desculpa, né? Das Strachel. Tá falando aqui na França. Raquel. Você conhece? Conheça, meu amor, minha amiga, minha paixão. Na França, né? Tá na França. Ela mora na França. Em alguns campos abertos existem alguns hotéis de abelha. Que bacana, hein? Sim. Esses hotéis de abelha, eles são para abelhas solitárias, né? O hotel de abelha é para abelha solitária. Quando a gente fala de abelha, a gente pensa logo nessa colmeia, que tem a rainha, que tem o zangão, tem as operárias ali.
Mas a maioria das abelhas, elas são solitárias. Elas não têm rainha, elas não formam colmeias. E aí esses hotéis é uma caixa com uma estrutura com vários furinhos, aonde uma abelha vai lá colocar seus ovos para ir desenvolver e aí vai embora. São as abelhas solitárias, que é a grande maioria Isso. das abelhas, na verdade. Isso, exata. E ela tá até explicando isso aqui. A Sara Santiago, né, falou exatamente isso que você falou aí para nós. Nós Sara Santiago sabe tudo de abelha solitária. Pois é, que legal. Nativa das Gerais. O mel das nativas, além de saboroso, tem muitas propriedades medicinais, né? Sim, é aquela questão que eu falei, a abelha ela vai pegar o mel, o néctar nas plantas, e além disso, no caso das nativas, você vai ter a resina no pote de alimento. Isso daí também favorece até essas propriedades. Rodriga, tem mais uma pergunta para você. Deixa eu ver se eu consigo ler com a da claridade. Matinta? Matinta Figueira? Matinta Figueira. Matinta Figueira. Rodriga, fale um pouco do própolis, dessa maravilhosidade que as abelhas produzem, desse grande auxiliar da imunidade. Olha, a Mirlene que está falando, a Mirlene ela é viciada em própolis. Ela é muito viciada em própolis. Só vou corrigir um negócio que as abelhas elas não produzem o própolis, viu? O própolis está aqui. Eu tenho tudo aqui, viu? Eu sou professora. Tudo que perguntar eu tenho aqui. O própolis ele é uma resina coletada pelas abelhas. Então ela vai coletar e essa resina das plantas as abelhas vão utilizar para limpar a colmeia. Então vai limpar o favo, vai misturar esse própolis na resina para construir um pote de alimento, no caso das abelhas nativas, que a gente chama até de geoprópolis, porque vai ter uma mistura com terra para produzir o batume, tem muita coisa. Então, o própolis, sim, ele é uma medicação, você pode tomar, ele vai ativar a sua imunidade, ele é muito bom para ser consumido, então, diariamente você pode consumir esse própolis. E assim, nesse aqui é um própolis de abelhas com ferrão, né? Apis mellifera, mas você também tem a possibilidade de conseguir coletar o própolis de abelhas nativas. Existem algumas abelhas nativas que elas têm muita produção de resina. E aí você também pode ter o própolis retirado através de abelhas nativas. Essas abelhas nativas, como eu falei, elas misturam esse própolis com batume, com terra, e a gente chama de geoprópolis. E aí existem formas, maneiras de você conseguir tirar todas essas propriedades do própolis também. Que bacana! Meu Deus, que aula! Acho que eu vou criar abelha. É muita gente. Flores astrais, própolis é vida. Mel com pupunha. Nossa, é muito bom, mel com pupunha. Mel de uruçu amarela com pupunha, fica a dica. Que bacana! Gente, é muita gente, viu, Rô? Não vou dar conta, não. Depois podia salvar nos comentários para depois a gente responder, Podia. né? Deixa eu ver. Mas pode mandar para mim lá Na Rota. Vou adorar responder. Tem alguma flor que as abelhas produzem mais? Outra pergunta da Cássia. Fácil. Depende muito da espécie, depende da abelha, depende de muita coisa, na verdade. Porque, assim, por exemplo, eu vou falar de espécies aqui da minha região. Tem o cupuaçu. O cupuaçu, ele é polinizado por uma abelha minúscula, que a gente chama de plebeia mínima, que parece um mosquito, conhecida como abelha mosquito. Então, ela é uma grande polinizadora do cupuaçu, mas ela não vai polinizar determinada planta. Eu tenho pesquisas mostrando a questão de visitas de abelhas no açaizeiro, por exemplo. Existe muita apis mellifera no açaí, mas também já encontraram outras espécies, já encontraram urso amarela, já encontraram urso cinzenta no açaí. Então, depende muito. O que pode ter de mudança, assim, é uma determinada flor.
ter uma produção maior de pólen, por exemplo, e uma outra ter uma determinada produção de néctar. Isso daí também pode variar muito. Mas, basicamente, se você quer plantar, por exemplo, um pasto, você tem que colocar plantas nativas. Então, não adianta você colocar um monte de flor que não é nativa ali e fica sendo ornamental. Na verdade, precisa ter plantas nativas. Aqui a gente tem plantas apícolas, né? Teve uma florada de tapiririca, que é uma planta excelente para a produção de mel, deixa o mel mais claro e esse mel fica saboroso demais. Então, lá no meu apiário, lá no Iraci, quando tem a florada do tapiririca, a coloração do mel fica mais clara. Ele geralmente é esse tom castanho, mas quando tem o tapiririca ele fica bem clarinho. Então, vai variar muito dessa questão de qual é a florada do momento. Ai, que bacana. Zaida tá falando aqui, Maitê ama própolis. E também a Matinta Figueira, ela falou que ela é missionária do própolis. Essa é missionária do própolis mesmo. Bacana. Tem uma pessoa aqui também que eu acho que você não conhece, não, a Ione Gandra, falando aqui que ela é viciada em própolis, pouco tempo descobriu, né, que tem própolis verde. Qual é a diferença? Sim. O própolis ele vai ter uma variação. Eu posso ter o própolis verde, eu posso ter o própolis marrom, eu posso ter o própolis vermelho. O própolis vermelho, por exemplo, ele é produzido pelo pau de Verônica, que é uma planta, né? E que essa resina dela tem essa coloração vermelha. No Nordeste, se eu não me engano, chama rabo de bugio. Eu acho que é isso. Então, existe essa variação e isso influencia muito na relação do própolis. Então, a gente tem estudos mostrando a questão do própolis vermelho tá, assim, muito, muito, muito bom para o consumo. Então, tem essa variação, realmente, própolis verde, própolis marrom e o própolis vermelho, que é, assim, ó, o suprassumo do própolis. Que legal. Rodriga, é uma aula. Ô, meu pai eterno, eu tô achando que eu vou ter que fazer biologia mesmo. Flores Astrais falando que gosta do própolis em pó, parece pó de pirlim-pim-pim. Isaíra também uso muito própolis. Melhor professora, tem aluno seu aqui, hein? Vamos ver. É o Rock. É? Foi seu aluno? Sua aluna? Melhor professora. Melhor professora. Tá. Ou é meu ou é só eu vendo depois. As duas. Rodriga, eu gostaria agora... Tem só mais uma pergunta aqui. O que faz a abelha preferir uma flor à outra? Aí... Tem isso? Pesado. Esse pessoal Na verdade, você. isso vai uma questão... Prova de fogo. A questão mesmo evolutiva dessa abelha na região que ela está. E também tem uma questão do local, de facilidade de acesso. Então, eu tenho uma plantação mais próxima. E também a necessidade dessa colmeia. A colmeia está precisando de de pólen. Ela vai procurar plantas que produzem bastante pólen. Essa colmeia está precisando de mel, então vai procurar plantas que produzem uma quantidade maior de néctar, então para ela conseguir para fazer o mel. Então isso daí é uma questão, e também tem a questão da visão das abelhas, que vai para uma questão assim de visão, a questão da coloração da flor, do cheiro, do atrativo. Mas eu acho que assim, basicamente, a disponibilidade no campo de ação dessa abelha. E a questão evolutiva também, o quanto essa abelha está familiarizada com essa planta. Que bacana. Eu vou sair um pouquinho da biologia. Agora eu quero conhecer a empreendedora de abelhas, tá? Eu gostaria de saber como surgiu a ideia de empreender na área de apicultura.
Bem, como eu falei, a ideia veio depois que eu engravidei, tive minha filha Mel, e eu tive que sair do emprego porque eu trabalhava numa outra cidade, eu atravessava o rio para ir para o meu emprego, e aí ficou meio inviável. E aí eu fiquei nesse, e agora? O que que eu vou fazer? E foi que veio a ideia de trabalhar com o mel. Primeiramente era venda de mel, eu não tinha produção de mel, então eu tenho um amigo que produz. Eu comprava dele para fazer essa revenda. E aí eu fiz um curso que também foi um divisor de águas na minha vida, que foi o Empretec. E depois do Empretec, isso abriu a minha mente em relação a como empreender, o que empreender, questão de mercado, produtos, inovação. Então, assim, eu vi que eu tinha um produto muito bom e que eu tinha uma possibilidade de inovar, de crescer e de ter o que eu queria, que era a biologia e educação ambiental. E aí nasceu na Rota da Abelha. Então, começou na Rota da Abelha a partir dessa venda de mel, e aí começou a primeira venda de mel, né? E o Na Rota da Abelha veio quando eu tive essa abertura de empreender realmente. E aí eu comecei com a questão de cursos. Eu tive uma parceria com a Embrapa, com a Agrobio, né? E junto com a Agrobio eu comecei a organizar os cursos básicos de meliponicultura dentro do Iratama. Então a gente abriu várias turmas. Tivemos que parar, infelizmente, em 2020 por conta da pandemia. Continuou tendo alguns cursos online, mas esse daí já não foi comigo, foi a Embrapa no campo geral. Eu estava fazendo pela Embrapa Amazônia Oriental, aqui em Belém do Pará. Mas a gente já está aí pensando já em novas formas de voltar. E aí, na Rota da Abelha, tem a questão dos produtos e essa questão da educação ambiental. Começou com os cursos, né? Como eu falei, o curso básico de meliponicultura na Iratama, no Meliponário Iratama, junto com a Agrobio. Visitas em escolas também, então Feira da Cultura, essas feiras escolares também, a gente ia, leva colmeia para mostrar, leva as coisas assim, bem legal. Condomínios também, a gente começou a ir para condomínios. Começou no meu condomínio, que começou essa questão de levar as abelhas para as pessoas verem, porque eu acho assim, importante isso. Quando você tem um empreendimento, não é só para mim. O meu empreendimento tem que trazer algo para os outros também. E aí eu comecei a levar essas abelhas para fora e trazer as pessoas para dentro de casa, que agora também não está podendo, mas assim, a minha casa ficou de portas abertas para vir, para ver as abelhas, para conhecer, para saber qual a importância, para provar mel. Aqui em casa tem degustação de mel, a pessoa sai daqui assim com pelo menos 10 meles diferentes. Eu tô pensando quando eu fui. E assim, e aí foi toda essa questão. Então eu começo sempre, eu vejo assim, aonde eu posso empreender de forma que realmente vai trazer algo positivo, vai trazer uma mudança para as pessoas. E por isso que o Na Rota da Abelha é muito mais do que vender mel. Na Rota da Abelha é passar a sustentabilidade, a educação ambiental, se importar com o outro, ser parceiro dos meus clientes. Então, as pessoas me ligam, me perguntam sobre abelha. A Raquel, ela é ótima em fazer perguntas, assim, o nosso fuso horário é muito diferente, então, às vezes, assim, 4 horas da manhã eu tenho algumas perguntas. E, assim, eu não me incomodo, eu adoro falar, eu adoro responder. Se eu não sei, eu sou sincera, mas eu procuro saber depois, porque eu acho, assim, como eu falei, o meu empreendimento é para mim, mas ele tem que mudar a vida do outro também. Eu tenho que trazer alguma coisa boa para o outro também. Parabéns, realmente é empreendedora. Parabéns. É isso que eu sempre falo para os meus alunos, tá, Rodriga? Eu fiz o Empretec, eu fui consultora do Sebrae na época que eu fiz o Empretec. Nossa, Inclusive, maravilha. deixa eu ver aqui, a Das Strass, a Raquel, né? Muita gente fala sobre o Empretec, que ela tem muita curiosidade. Depois você passa para ela aí as dicas. O Empretec é um curso, um workshop. É um divisor de águas. Que muda
tudo. É um divisor de água. Muda tudo. Verdade. Muda tudo. Eu fiz e sugiro a todos que façam. É uma loucura. Com certeza, com certeza. Estamos recebendo aqui a professora Nicileia, de matemática, mora em Goiás, maravilhosa. Conheci em cursos também pela internet, agora é escritora. Temos a Isaíra, falou que volte a produzir molho de primeira com mel. Pimenta. Molho de pimenta com volte mel. a produzir. Iremos voltar com uma receita nova agora. E vai ser com mel de abelhas nativas. Olha, já tem spoiler. Flores Astrais está perguntando investimento para fazer Empretec. Bom, eu fiz há muitos anos, tem mais de 20 anos que eu fiz. No site, eu sugiro a quem quiser conhecer coisas sobre empreendedorismo, ideias de negócios, que visite o site do Sebrae, que é o sebrae.com.br. Todos... Eu fiz... Tem aí também. Desculpa. Né? Eu fiz o Empretec em 2018. Eu tô tentando fazer que isso foi em 2018. Eu fiz o Empretec em 2018. Eu acho que foi por volta de quase R$1.000 ou R$1.000. Agora sim, é um investimento que vale muito a pena. Vale, assim, cada centavo. E a pessoa, assim, principalmente para a pessoa que quer empreender, com certeza, mas, assim, o seu autoconhecimento, assim, você perceber. Eu lembro muito daquela questão da fofa, que foi uma live. Eu aderi a fofa aqui, viu? Eu aderi a fofa. Né, que eu fiz aquela live da e você percebe que muitas vezes as coisas não vão para frente, não é porque você não é capaz, é porque a sua visão ela está direcionada para um canto, ou então ela está muito fechada e você precisa expandir. Você começa a ver que você não tem que pensar só em você, você tem que pensar no seu público, o que é que você quer. Então, assim, o Empretec, ele é um divisor de águas na minha vida. É muito importante. Eu ouço, né, Rodriga? Eu leio muito, eu leciono empreendedorismo e todos os grandes empreendedores, o dono da Chili Beans, né? Aquele pessoal do Shark Tank, aqueles tubarões que eu amo de paixão, eles sempre falam. Eu empreendo não é por mim, por causa do meu cliente, né? Nós passamos a era agora de pensar no cliente, agora é pensar do cliente. O pensar do cliente é que interessa para a empresa hoje, né? Eu andei lendo muito sobre essa... Isso volta muito para a questão da sustentabilidade também, porque quando a gente pensa nessa questão de sustentabilidade, hoje o cliente quer isso. O cliente quer um produto sustentável e quer um produto de qualidade também. Você precisa ter qualidade, você tem que pensar que forma o seu produto vai interferir no meio ambiente, vai interferir no meio social, de que forma o seu produto vai estar agregando alguma coisa. E isso é uma coisa que os clientes querem. Isso é uma demanda de mercado. São as marcas socialmente responsáveis, né? As marcas, as empresas que estão plantando, que estão contribuindo com a natureza. Então, isso é muito importante. Chegando aí também uma pessoa que eu acho que você não conhece, sabe? Yoga Armazém, a Márcia. Obrigada por ter vindo. E a Isaíra está pedindo para você falar sobre os produtos ecológicos, os panos encerados para guardar alimentos. Rodriga, manda de presente para mim, que eu amei. Bem, é justamente essa questão, justamente por conta da questão ambiental. Eu pensei muito nisso, assim, que produto poderia ter. E aí veio a ideia tem muitos paninhos encerados, né? Para quem não sabe, o pano encerado, ele é um pano de algodão, ele vai ser mergulhado ali na cera de abelha, uma resina vegetal e um óleo vegetal. E esse pano, ele vai ficar impermeabilizado. Dessa forma, você pode utilizar ele para cobrir alimentos, cobrir uma fruta. E isso você vai substituir o plástico filme. E qual é a grande
sacada desse produto é que ele é reutilizável. Então, você pega o plástico filme, você cobriu ali a fruta, na hora que você tirar, aquilo ali vai para o lixo. Apesar do plástico filme ser reciclável, nós sabemos que a realidade do processo de reciclagem no Brasil ele é muito baixo. Então, acaba sendo mais um plástico no lixo. E aí eu pensei, e aí eu fiz, tem aqui o saquinho para você guardar seu alimento. Então, eu peguei o que estava lá na geladeira, viu? Esse daqui é o meu, por isso que ele está assim já usadinho. E aí você guarda, pode ver aqui, olha, tá verdinho, pode ver. E esse alimento, ele fica protegido aqui e fica bem vedado, como se você tivesse colocado numa vasilha plástica. Que bacana. E aí, o que acontece? Esse produto, ele tem uma vida útil de cerca de 6 meses a 1 ano, dependendo, assim, do seu cuidado. E aí, você pode ter esse produto. Quando ele acabar, tá aqui, eu peguei um novinho, que aquele meu já tá muito velhinho. Esse aqui tá novinho, ó. Quando acaba a vida útil dele, você pode colocar ele numa composteira, por exemplo. Ele é totalmente biodegradável. Ou pode usar para acender uma churrasqueira também. Fica até com cheiro bom por causa da cera, que tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito de cheiro de cera. E aí tem essa questão. Você tem que pensar num produto onde ele tem um começo, ele tem a vida útil dele, né? O meio, e ele tem um fim. E aonde é que esse fim dele realmente acaba? Entendeu? E essa foi a minha ideia quando eu pensei nesses saquinhos, assim, eu vou mostrar meus produtos. Ai, legal. Nossa, aqui você está precisando de representante em Minas? Ó, tô precisando, olha, esse daqui, eu tenho um que eu gosto de colocar pão. Ele é grandinho, eu gosto de colocar pão aqui dentro. O que acontece? Ele tá com cera, aqui a cera, vou mostrar para vocês, bem didática, professora. Isso aqui é a cera, nesse caso, isso aqui é uma cera alveolada, viu? Mas eu tenho a cera bruta, que é a cera que a abelha produz. Ela tem glândulas no abdômen, e aí ela produz, ela vai se alimentar de bastante mel, e aí ela vai fazer a produção dessa cera aqui. E essa cera a gente utiliza. Eu peguei essa alveolada que eu não sei onde está a minha bruta. Mas essa cera aqui, ó, é a cera que eles vão fazer o favo, no caso da apis mellifera. E a cera que a abelha vai fazer o cerume, no caso das abelhas nativas. Pode ver que a diferença, tem até diferença na cor. Tem diferença no cheiro. Ai, gente, eu amo essas coisas. Eu sei. Que bacana. Mas tem muita gente querendo esses produtos aqui em Minas. Pode mandar para cá, tá? Olha, acabando a pandemia, eu irei aí pessoalmente levar para todo mundo. Ed Rock tá falando que tá esperando o primeiro paninho dele. Ed Rock. Vem buscar aqui. Ainda... É a Emanuele, é a Manu. Ainda sonho com o meu primeiro paninho encerado. Tem que me buscar aqui em casa, eu não tô saindo, você sabe disso, que eu estou em casa já faz mais de 1 ano. Tem outra pessoa aqui também que você não conhece, sabe, Luísa Pina, né? Ela já quer a estampa maravilhosa, viu? Com certeza, meu amor, com certeza. A gente faz uma troca, assim, 1 semana cuidando das minhas crias, e aí eu te dou uns paninhos. Vai ser ótimo, uma troca bem... estadinho em São Paulo para fazer os cursos, né? Um estadinho em São Paulo. Coisa que a gente resolve, meu amor, esperando aqui para você pegar, vem buscar o que é seu. Irmãzinha da paixão. Rodriga, minha filha, você acredita que já tem 57 minutos que nós estamos aqui? Nem vi. Mas se deixar, eu falo de abelha o dia todo, a noite toda. Nem vi também, por mim eu ficaria a noite toda. É maravilhoso, assim, você é uma grande empreendedora, aprendi muito com você, e além de ser uma empreendedora, né, que comercializa, que vende seus produtos, você é uma empreendedora socialmente responsável, e isso é muito importante, né? Que a gente está precisando de mais empreendedores assim no nosso país, né? Rodriga, você nos mostrou os produtos maravilhosos. Eu acredito que muita gente aprendeu com você. E eu quero agradecer muito, muito a Deus
por esse nosso reencontro tão bacana, a nossa família aqui, muitas pessoas, amigos. Quero agradecer a todos que vieram e que você realmente continue estudando, conte comigo no que você precisar, tá? Eu vou deixar essa live gravada. Eu devo apenas solicitar para tirar aquela pausazinha que deu, e aí eu posto o mais rápido possível, mas eu quero tirar aquela pausa que deu para ela ficar bem bacana, tá? Quero agradecer a você e o que é que você quer falar para esse povo maravilhoso que veio nos ver, esse pessoal lindo e maravilhoso? Ai, primeiro eu quero agradecer o convite novamente, né? Foi assim um prazer assim enorme estar aqui. Eu assisto as lives, né, do Cesarinha. E assim, foi muito bom estar aqui. E assim, queria agradecer minhas amigas, meus amigos, meus pais, meus irmãos que estão aqui presentes. A todo mundo que veio aqui, né, pegou esse tempinho para assistir a gente. Então, eu queria agradecer de coração. Queria deixar meu Instagram aqui, @na Rota da Abelha. Pode entrar, pode perguntar, pode conversar. Em breve estarei enviando para todo o Brasil. Estou só organizando umas coisas aqui. E o que eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo é: valorize o empreendedor local. Valorize aquele seu amigo, valorize aquela sua amiga, aquele seu vizinho, aquela sua vizinha. Valorize, porque muitas vezes a gente fala dos outros lá de fora e tal, e a gente acaba esquecendo quem está ali do nosso lado, quem está ali perto da gente, quem está ali precisando. Então, eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Para quem tem curiosidade, procurem o meliponicultor da sua região, o apicultor da sua região. Procurem pessoas que trabalham com sustentabilidade, que é isso que vai fazer a diferença. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Eu já falei a minha frase de efeito no início, mas eu vou falar de novo. O enxame, ele só é forte quando ele é unido. Então, vamos nos unir, vamos nos fortalecer, e assim a gente consegue seguir em frente. Muito obrigada. Com certeza, você falou tudo. Mais pessoas entrando, a Adriana boa, maravilhosa. A Celeste está falando aqui, ó, Zarinha e Rodriga, duas feras do empreendedorismo, obrigada. A Raquel, Rodriga dissemina conhecimento, sempre. Ela está respirando conhecimento, que bacana, viu, Rô? Quando a gente faz com amor, né? Quando a gente faz com paixão, tá no olhar da gente a paixão, não tem jeito, né? Isaíra mandando um beijo, um abraço. Isaíra falou que quer queijo e doce de leite. Tem que vir buscar também, tá, Isaíra? Tem que vir buscar. Gente, boa noite. Senão a gente vai ficar aqui só despedindo e não acaba, né? Ou junto a família, vai ser só. De jeito nenhum. Agradeço. Olha, beijo. Tchau, Rô. Tchau a todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Salve as abelhas. Isso. Continue adoçando o mundo. Tchau. Tchau.